Eu sempre achei que conhecia o cheiro da traição. É um cheiro de mentira, de desculpa esfarrapada, de banho tomado fora de hora. Mas naquela terça-feira, por volta das 7 da noite, eu descobri que o cheiro da traição podia ser doce, barato e ter nome: Doralice. E essa descoberta mudou tudo. Fica comigo até o final, porque a união que Santo Antônio fortaleceu naquela cidade pequena de Minas não foi a que você está imaginando. Tudo começou com uma camisa. A camisa de brim azul que... Jorge usava para trabalhar na pedreira. Estava suja de pó branco, como sempre. Mas quando eu a peguei para jogar no tanque, um perfume subiu e me deu um soco no estômago. Não era o meu perfume. Era o dela. Um cheiro floral e enjoativo que eu conhecia bem demais, porque ele atravessava a parede fina da nossa casa geminada todos os dias. Era o cheiro da minha vizinha, Doralice. Na nossa rua, as casas eram todas iguais. 2 janelas na frente, uma porta, um quintal minúsculo nos fundos. As paredes, de tão finas, pareciam feitas de papel. Eu ouvia a televisão da Doralice, ouvia o liquidificador dela, ouvia as risadas que ela dava. E agora, o cheiro dela estava ali, impregnado na gola da camisa do meu marido. Naquela cidadezinha onde um espirro na praça vira notícia na feira, aquela descoberta não era só uma descoberta, era uma sentença. Meu mundo era pequeno e frágil. Eu, Lúcia, com 28 anos. Nosso filho, Gabriel, com 6. E Jorge, o homem que trazia o pão. Para casa, o salário suado da pedreira do seu Afonso. O único homem rico da região. Meu medo não era só o da vergonha, da humilhação de ser a corna da rua. Meu medo tinha o gosto amargo da fome. O medo de perder aquele teto, aquela casa idêntica à dela, que de repente tinha se tornado um campo de batalha silencioso. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Jorge dormiu pesado, exausto do trabalho. Mas eu não consegui fechar os olhos. Fiquei sentada na cozinha escura, olhando para a única coisa que parecia me trazer algum tipo de paz. Uma imagem pequena e gasta de Santo Antônio, que ficava em cima da nossa geladeira. Era a herança da minha avó. A tinta estava lascada. O menino Jesus no colo dele mal tinha rosto, mas o olhar do santo parecia sereno. Ele era meu confidente. Para ele, eu contei tudo em silêncio, enquanto as lágrimas desciam sem fazer barulho. Aquele santo era o símbolo do casamento que eu tinha pedido a ele, e que agora eu via se desfazendo como pó. Cada barulho que vinha da casa ao lado era uma tortura. Um copo na pia, uma tosse. O rangido da cama dela. Tudo soava como uma afronta, uma confirmação da minha desgraça. Eu me perguntava se eles estavam rindo de mim, se ela estava se sentindo vitoriosa. A raiva subia, quente, mas o medo era maior, gelado, e me paralisava. Como eu iria sustentar o Gabriel sozinha? Para onde eu iria? Na manhã seguinte, esperei Gabriel ir para a escolinha. A casa ficou em um silêncio pesado. Jorge. Estava tomando o café preto, de pé, pronto para sair. Eu me aproximei, com a camisa dele na mão. A conversa foi um sussurro, um veneno trocado em voz baixa. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu apenas perguntei: "Que cheiro é esse, Jorge?" Ele olhou para a camisa, depois para mim. E não negou. Eu esperava arrogância, desafio, talvez até uma confissão de amor por ela.
mas o que eu vi nos olhos do meu marido não fazia sentido nenhum. Eu vi pavor, um medo tão profundo, tão animal, que me assustou mais do que a própria traição. Ele não me pediu perdão, ele me pediu silêncio. Lúcia, por favor, não fala nada, pra ninguém, por favor. A reação dele plantou a primeira semente de um mistério que era muito maior do que um caso entre vizinhos. Por que ele parecia mais um prisioneiro do que um adúltero? A culpa estava lá, mas era uma culpa estranha, misturada com um desespero que eu não conseguia decifrar. E a coisa ficou ainda mais esquisita quando mais tarde cruzei com Doralice na rua. Ela estava voltando da venda com um saco de pão. Quando me viu, ela congelou. Baixou os olhos na mesma hora, e a expressão no rosto dela não era de triunfo. Era de culpa, sim, mas uma culpa que beirava o pânico. Ela praticamente correu para dentro de casa, batendo a porta. Aquilo não se encaixava. A amante não costuma fugir da esposa com medo. Ela costuma desafiar. O marido infiel não costuma implorar por silêncio com olhos de bicho acuado. Ele costuma se justificar. Ou atacar. Alguma peça estava faltando naquele quebra-cabeça, e a ausência dela me deixava mais angustiada do que a certeza da traição. A dor da infidelidade começou a dar lugar a um tipo diferente de medo. Um medo do desconhecido. O que estava, de fato, acontecendo do outro lado daquela parede? Aquela pergunta ficou ecoando na minha cabeça, dia e noite, durante a semana mais longa e silenciosa da minha vida. O silêncio dentro de casa era cortante. Uma lâmina afiada que nos separava. Na mesma cama, na mesma mesa. Jorge e eu nos movíamos como fantasmas. Ele saía antes do sol nascer e voltava muito depois de o sol se pôr, cada dia mais magro, com olheiras mais fundas. O homem forte que eu conhecia estava se desfazendo, se tornando uma sombra assombrada que mal tocava na comida e se sobressaltava com qualquer barulho. Eu parei de sentir raiva. A raiva deu lugar a uma angústia fria, uma sensação de que estávamos afundando em algo muito mais perigoso do que um caso. Extraconjugal. O cheiro do perfume de Doralice, que antes me causava náuseas de ciúme, agora me cheirava a perigo. E os sons da casa vizinha, que antes eram uma provocação, agora eram pistas de um segredo que me aterrorizava. Eu não ouvia mais risadas. Ou era um silêncio total, ou eram vozes baixas e tensas que a parede fina não me deixava decifrar. Sem saber o que fazer, busquei o único norte que conhecia naquela cidade. Na quinta-feira de manhã, depois de deixar Gabriel na escola, caminhei até a paróquia. A igreja estava vazia e silenciosa, com cheiro de cera e madeira velha. Encontrei o padre Cícero varrendo a sacristia. Ele era um homem de uns 60 anos, de poucas palavras e um olhar que parecia enxergar a alma da gente. Contei tudo a ele, em sussurros, com medo que até os santos nas paredes me julgassem. Falei da camisa, do perfume, do medo nos olhos de Jorge, do pânico no rosto de Doralice. O padre me ouviu sem interromper, apoiado na vassoura. Quando terminei, ele não me deu um sermão sobre perdão ou pecado. Ele apenas ajeitou os óculos e disse, com sua voz calma e grave: Lúcia, minha filha, volte para casa. Reze para Santo Antônio.
Peça clareza e observe, apenas observe. Nem toda traição nasce do desejo. Algumas nascem do desespero. A frase dele não me consolou. Pelo contrário, ela se cravou na minha mente como um enigma doloroso. Desespero? Que desespero poderia levar um homem a fazer aquilo? Desespero de quê? As palavras do padre apenas aprofundaram a minha angústia, porque me fizeram sentir que eu estava olhando para o tabuleiro de xadrez, mas não entendia as regras do jogo. O ponto de virada, a peça que faltava, veio 2 dias depois, num sábado à tarde. O céu estava limpo, um azul de doer os olhos, típico do nosso interior. Gabriel brincava com umas tampinhas no chão de cimento do quintal, e eu estava estendendo a última leva de roupas no varal. O cheiro de sabão em pó estava no ar. Foi quando a gritaria começou na casa ao lado. Não era uma discussão de casal. Era diferente. Era violenta. Uma voz grossa, rouca de cigarro e raiva, que eu nunca tinha ouvido antes, explodiu do outro lado da parede. Você acha que eu tô brincando, Doralice? O prazo acabou. Onde tá o dinheiro? Eu congelei com um pregador na mão. Gabriel parou de brincar e olhou para mim assustado. Fiz um sinal para ele ficar quieto. A voz de Doralice veio em seguida, um choro abafado, um fio de voz apavorado. Ele não tem, Valdir. Ele me jurou que ia conseguir. O homem, Valdir, deu uma risada curta e sem humor. Ele jurou? E eu com isso? Aquele desgraçado do Jorge tá me devendo há 3 meses. Eu mandei você dar o recado, mandei você apertar ele. Usei você pra isso. E agora você vem me dizer que ele não tem? O acordo era claro, ou o dinheiro, ou ele ia pagar de outro jeito. E você também. Meu coração parou. Jorge. Ele disse o nome do Jorge. A camisa. O perfume. O pavor nos olhos dele. O pânico nos olhos dela. Tudo se encaixou de uma vez só, com a força de um soco. Não era uma história de paixão. Era uma trama de coação. Aquela traição que me consumia de vergonha e dor não passava de uma fachada, uma peça cruel numa engrenagem de pressão. Jorge não tinha um caso com Doralice. Ele tinha uma dívida com o irmão dela, Valdir, um agiota que tinha a fama de ser cruel e que eu só conhecia de ouvir falar. E Doralice, a minha vizinha, a suposta amante, era só uma ferramenta. De intimidação. O perfume dela na camisa do meu marido não era uma marca de amor. Era uma ameaça. Era a assinatura do credor. Naquele instante, enquanto o sol da tarde batia no meu rosto, a traição foi recontextualizada. O ciúme que me corroía se transformou em um terror gelado. Meu marido não era um infiel. Ele era uma vítima. E eu, cega pela humilhação, não tinha visto nada. A discussão na casa ao lado diminuiu para um murmúrio ameaçador e depois silêncio. Fiquei ali, paralisada. Olhando para a parede branca que separava meu quintal do dela, a parede que separava a minha versão da história da verdade brutal que acabara de me atropelar. O inimigo não estava dormindo na cama ao lado da minha. O inimigo tinha um nome, Valdir. E ele acabara de anunciar que o prazo do meu marido tinha chegado ao fim. O ar ficou parado. Os pregadores na minha mão caíram na terra seca do quintal. 3 dias. Foi o tempo que levei entre ouvir aquela verdade brutal e o mundo acabar de
Vez. 3 dias de um silêncio que não era mais de mágoa, mas de terror compartilhado. Jorge mal falava. Eu mal respirava. Nós dois sabíamos que um relógio invisível estava correndo, e o último tic-tac seria devastador. Na segunda-feira, ele me deu um beijo na testa antes de sair. Um beijo demorado, com gosto de despedida. Eu te amo, Lúcia. Cuida do nosso menino. Ele sussurrou. E saiu para a pedreira. Ele não voltou. Às 6 da tarde chegaram. E nada. 7 horas a novela começou. Na TV. E a cadeira dele continuava vazia. O prato de comida que eu tinha separado para ele esfriou em cima do fogão. Gabriel me perguntou pelo pai 3 vezes. Na primeira, eu disse que ele devia estar fazendo hora extra. Na segunda, que o caminhão da pedreira devia ter quebrado. Na terceira, eu não consegui responder. Apenas o abracei com força, sentindo o cheiro do cabelo dele, enquanto meu coração batia descontrolado. A angústia se transformou em pânico. O pânico se transformou em uma certeza gelada. O prazo tinha acabado. Foi por volta das 9 da noite que a batida na porta veio. Não era a batida cansada de Jorge. Era forte, impaciente. 3 golpes secos que ecoaram pela casa inteira. Meu sangue gelou. Sabia quem era antes mesmo de abrir. E quando eu girei a maçaneta, ele estava lá. Valdir. O irmão de Doralice. Ele era mais baixo do que eu imaginava, mas mais largo, com um olhar morto que não piscava. Um cheiro de cigarro e cachaça barata veio com ele. Ele... Não pediu para entrar. Apenas empurrou a porta e ficou no batente, me olhando de cima a baixo. Cadê ele? A voz era a mesma daquele sábado, rouca e cheia de desprezo. Eu tremi, segurando a porta como se ela pudesse me proteger. Ele não voltou do trabalho, gaguejei. Valdir deu um sorriso sem dentes, um rasgo feio no rosto. Eu sei que não voltou. Ele teve a chance dele. Agora a dívida é sua. Ele falou o valor. Uma quantia impossível. Um número que eu levaria 20 anos para... juntar. Mesmo se Jorge estivesse trabalhando. Uma quantia que significava a nossa casa, a nossa vida. Você tem até o fim da semana, ele disse dando um passo para dentro. Ou então, eu venho buscar o pagamento. E pode ter certeza, mulher, que eu vou levar essa casa e talvez algo muito mais precioso que tem aí dentro. O olhar dele passou por mim e pousou por um segundo no corredor, na direção do quarto onde Gabriel dormia. Aquilo foi o suficiente. A ameaça não era mais sobre... dinheiro ou paredes. Era sobre meu filho. Ele foi embora, me deixando ali, paralisada no meio da sala. Eu estava sozinha. A esposa traída que agora era, para todos os efeitos, a viúva de um devedor. A vergonha pública e o terror privado tinham se fundido em um monstro só. E ele tinha um rosto. O rosto de Valdir, que morava a 10 passos da minha porta. O desespero me levou a fazer o impensável. Eu olhei ao redor da minha casa, para os móveis simples, para o desenho do Gabriel pregado. Na parede, tudo parecia frágil, prestes a ser levado por uma enchente. Meus olhos pararam na geladeira. Lá estava ele, o meu santinho de gesso, com seu olhar sereno. Peguei a imagem de Santo Antônio na mão, a superfície fria e lascada me dando uma coragem que não era minha. Apertei-a com tanta força que as bordas machucaram minha palma, e com o santo na mão, eu saí de casa.
Não fui para a delegacia. Na nossa cidade, gente como Valdir tinha mais poder que a lei. Não fui para a casa dos... meus pais, que moravam longe e mal tinham como se sustentar. Eu atravessei o pequeno trecho de cimento que separava a minha porta da porta dela. A porta de Doralice. Bati uma vez. Um silêncio. Bati de novo, mais forte. A porta se abriu uma fresta. O rosto dela apareceu, inchado de choro, com uma mancha roxa começando a se formar perto do olho. Ela tentou fechar a porta quando me viu, mas eu coloquei o pé. Por favor, eu disse, e minha voz saiu como um fiapo. Eu não vim brigar. Eu... preciso entender. Ela me olhou, olhou para a imagem do santo na minha mão, e algo no rosto dela desmoronou. Ela abriu a porta e me deixou entrar. A casa dela era um espelho da minha, mas tudo parecia mais escuro, mais triste. Na cozinha apertada, sob a luz fraca de uma única lâmpada, a verdade inteira veio para fora. Ali, a esposa e a suposta amante, duas mulheres marcadas pelo mesmo homem, confessaram seus medos. Doralice me contou tudo entre soluços. Contou que Valdir a controlava. Desde que os pais morreram, que ela vivia de favor na casa que era dele. Contou que ele a usava, que a obrigava a se aproximar dos devedores, a ser a isca, a ferramenta de pressão. O perfume, o jeito que ela olhava para o Jorge, tudo era parte do teatro cruel do irmão. Ela não era uma cúmplice. Ela era outra prisioneira. E naquela cozinha escura, a nossa prisão compartilhada se tornou a única arma que tínhamos. A mancha roxa no rosto dela era um espelho do medo no meu coração. Pela primeira vez, eu não vi Doralice como a outra, a destruidora do meu lar. Eu vi uma mulher tão encurralada quanto eu. O inimigo não estava mais entre nós. Ele estava lá fora, e o relógio dele continuava correndo. Ele disse até o fim de semana. Minha voz era um fio. O que a gente vai fazer? Doralice balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo em silêncio. Não tenho o que fazer, Lúcia. Ninguém nunca enfrentou o Valdir. Ninguém. Ele é dono de tudo, até do medo das pessoas. Foi então que... minha mão, que ainda apertava a pequena imagem de gesso, sentiu o contorno do santo. Santo Antônio, o santo casamenteiro, o padroeiro das causas perdidas. E o domingo que se aproximava não era um domingo qualquer. Era o dia da procissão dele, o maior evento da cidade. O dia em que a cidade inteira, do prefeito ao pedreiro, estaria na praça, de olhos e ouvidos abertos. Uma ideia, louca e desesperada, começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que cheirava a pólvora. Sim, tem. Eu... disse, e olhei fundo nos olhos dela. Ele é dono do medo porque o medo vive no escuro. A gente vai acender a luz. Os 2 dias seguintes foram uma tortura de espera. Nós mal nos falamos, mas uma comunicação silenciosa passava pela parede fina. Um aceno de cabeça pela janela. Um olhar de cumplicidade quando nos cruzávamos no quintal. Éramos 2 conspiradoras, unidas não pelo perdão, mas por um inimigo em comum. A noite de sábado foi a pior. Eu não dormi 1 segundo, apenas abracei. Gabriel e rezei para o meu santinho, pedindo não por um milagre, mas por coragem. O domingo amanheceu quente e abafado. O som da banda da igreja ensaiando no coreto chegava até a nossa rua.
Vesti Gabriel com sua melhor roupa. Vesti em mim um vestido simples, mas limpo. Quando saí, Doralice já estava na porta dela, me esperando. Ela estava pálida, tremendo dos pés à cabeça. Eu não consigo, Lúcia, ela sussurrou. Ele vai me matar. Ele vai nos matar de qualquer jeito se a gente não... Fizer nada, respondi, minha voz mais firme do que eu me sentia. Peguei na mão dela. Estava gelada. Você não está sozinha. Não mais. Caminhamos juntas até a praça. A cidade inteira estava lá. O cheiro de incenso e de vela queimada misturado com o de pipoca e algodão doce. As pessoas nos olhavam. Eu era a esposa abandonada. Ela era a amante sem vergonha. Os cochichos nos seguiam como uma sombra, mas pela primeira vez eles não me feriam. Meu alvo era outro. A procissão começou. A imagem grande de Santo Antônio, coberta de lírios brancos, saiu da igreja nos ombros dos homens mais fortes da cidade. O andor balançava lentamente sobre um mar de cabeças. O padre Cícero vinha logo atrás, liderando a reza. Encontrei Valdir com os olhos. Ele estava encostado no coreto, fumando, com aquele sorriso de desprezo no rosto, observando seu reino de medo. Nossos olhares se cruzaram por um instante, e eu senti um arrepio de pavor. Mas então olhei para Gabriel, segurando minha... mão, e o pavor virou fúria. Quando o andor do santo passou bem na nossa frente, eu soube que era a hora. Apertei a mão de Doralice. Agora, eu sussurrei. É agora ou nunca. Puxei-a comigo, abrindo caminho entre as pessoas. Com licença, com licença. Os fiéis abriam espaço, curiosos, chocados ao ver nós duas, juntas, indo na direção do padre. O murmúrio aumentou. Chegamos na frente de Padre Cícero no exato momento em que a banda parou de tocar para o início de um cântico. Silêncio momentâneo se instalou. Era a minha única chance. Minha voz saiu alta, mais firme do que eu jamais imaginei que seria. Padre Cícero! Ele parou, surpreso. A praça inteira se virou para mim. Eu não acusei meu marido. Eu não falei de traição. Com os olhos fixos nos do padre, eu expus a ferida da cidade. Meu marido, Jorge, não é um traidor. Meu marido é um homem que desapareceu porque estava sendo ameaçado de morte. Ele sumiu porque devia dinheiro a um agiota que vive entre... Nós que se alimenta do desespero das nossas famílias e que agora está me ameaçando e ao meu filho. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Todos sabiam do que eu estava falando. Todos conheciam alguém que já tinha caído naquela armadilha. Mas ninguém nunca tinha tido a coragem de dizer em voz alta. Padre Cícero olhou para mim, depois para Doralice, que tremia ao meu lado. Isso é verdade, minha filha? Ele perguntou a ela. Todos os olhos se viraram para Doralice. Eu vi o pânico. No rosto dela. Vi ela olhar na direção de Valdir. Ele a fuzilava com o olhar, uma promessa de violência. Por um segundo, achei que ela ia desmoronar, que ia correr. Mas então, ela olhou para mim, para a nossa aliança desesperada. E com uma voz trêmula, mas audível, ela respondeu. É verdade, padre. O agiota é o meu irmão, Valdir. E ele usou a mim e ao Jorge. Ele fez meu marido sumir. O silêncio que caiu sobre a praça foi mais pesado que o sino da igreja. Não houve gritos, não.
Houve confusão. Apenas um silêncio profundo, acusador. A vergonha pública, que por semanas tinha sido meu fardo, e o de Doralice, mudou de dono. Ela voou pela praça e pousou nos ombros de Valdir. Ele, que sempre se nutriu de ser o centro das atenções, agora era o alvo de centenas de olhares de desprezo. Ele tentou sustentar, mas a força coletiva daquela condenação silenciosa foi demais. Ele deu as costas e saiu, quase correndo, engolido pelas ruas laterais. Naquele momento, seu poder quebrou. A dívida não foi paga com dinheiro. Foi paga com a luz do dia. Com a coragem de duas mulheres que se recusaram a ser vítimas e com a força de uma comunidade que, liderada pelo padre, finalmente decidiu proteger os seus. Eu olhei para Doralice, ali do meu lado. A amante. A vizinha. E agora, a única aliada que eu tinha no mundo. A união que Santo Antônio fortaleceu não foi a do meu casamento, que talvez nunca mais fosse o mesmo. A união que ele fortaleceu foi a nossa. A pergunta que fica, e que eu me fiz por muito tempo, é a que eu deixo para você. Se estivesse no meu lugar, você teria confiado na mulher que, aparentemente, destruiu seu casamento para conseguir salvar a sua vida e a do seu filho? Pensa bem. A resposta diz muito sobre o que a gente entende por inimigo e por perdão. A história de Jorge e Valdir teve um fim ali na praça, mas ela abriu uma porta para uma outra, muito mais antiga e sombria, sobre o primeiro dono da pedreira, seu Afonso. E o motivo pelo qual tantos homens como Jorge acabavam devendo suas vidas a agiotas. É uma história que a cidade se recusa a contar. E essa eu vou abrir no nosso próximo encontro. Se você precisa ouvir o resto, já sabe o que fazer. A gente se vê lá.